Então tá aí uma localização, né, da China. Ela fica no extremo oriente da Ásia, né? Então tá mais ao oriente, né? É cortada por vários rios, sendo os mais importantes o Yangtze, o Amarelo e o Mekong. Ao norte, com a Manchúria, divisa com a Manchúria, Mongólia, a Península da Coreia. E ao leste, ao sudoeste, com o Oceano Pacífico, né? Então, destacando aqui, ó, vou pegar uma caneta aqui, ó, aqui, né, ao Oceano Pacífico. Ao sul, com o Vietnã, a oeste, com o Tibete, a Cordilheira do Himalaia. Então, são essas que separam, né, um país continental com uma riqueza cultural muito grande. Mais para frente a gente tem um outro mapa, né, que destaca, né, todo o gigantismo desse país, né, a sua estrutura de tamanho, né, e sua divisão, né. Por volta de 6.000 anos a.C. desenvolveu-se a agricultura, né, com o cultivo do painço, e com a pecuária, né, com a domesticação de porcos e cães. Teve também construção de canais para irrigar as terras e diques, né, para impedir as inundações, assim como as outras civilizações da Mesopotâmia, a própria Índia, o Egito. Então são civilizações que nasceram, né, ao entorno, né, margeadas por rios, né, às margens dos rios, nos vales dos rios. Então eles tiveram que tentar domesticar essa água do rio, né, controlar ela, para poder levar ela para lugares mais longe, levar para uma irrigação, levar para um abastecimento das cidades. Então essa água tinha que ser controlada na enchente, quando ela se torna, né, incontrolável, né, a construção de diques, represas, para ir diminuindo essa velocidade da água e para poder levar ela para outros lugares. Lembrando que nessa época a gente não tinha cano, tubulação de plástico, então esse controle da água, esse transporte da água, se estava por meio de canais, né, que eram pequenos, vamos dizer assim, riozinhos, né, cortando, né, o solo para poder levar essa água para outros lugares. A China já esteve, né, uma grande parte industrializada, e a agricultura, né, que sustenta a maior população do planeta. A dinastia Qi, né, que foi uma dinastia, vamos dizer assim, mitológica, reis que nunca existiram, né, compunham essa dinastia. O mais importante imperador chinês, Qin Shi Huangdi, né, reunificou a China e iniciou a dinastia Qin. Essa parte da cultura aqui, os guerreiros de terracota, foram uma descoberta arqueológica, onde tinham caracterização de um grande exército, com cavalos, carros de batalha, tudo feito com, vamos dizer, argila, né? A terracota é um tipo de argila. Então cada um tinha uma caracterização, um biotipo diferente, né? Único de cada um. Então supõe-se que eles tenham usado, né, modelos vivos, né, um exército de verdade, para ser os modelos, né, da sua cultura. Esses guerreiros, né, esse trabalho cultural já teve, né, uma parte já veio para visita aqui no Brasil, aberta a visitação pública. Bem interessante, né, esse trânsito de cultura, né, entre os países. Então a China é considerada um império do meio, né? A muralha da China, né, essa obra gigantesca e monumental, né, feita por camponeses, era basicamente para impedir o ataque dos povos nômades que vinham do norte. Então você tinha esse impedimento, né, porque ficava mais difícil você transpor exército, transpor soldados, transpor equipamento de batalha, carros de combate, cavalos. Então ficava muito difícil você fazer isso transportando a muralha. Então era uma forma de proteção do povo chinês.
Então tem ainda o mito que a muralha consegue ser avistada do espaço, né? Isso também é um mito, não tem como se avistar a muralha da China do espaço, mas era uma forma de você cantar, né, a grandiosidade de um povo chinês. A agricultura, a gente vai ter o cultivo de arroz, frutas, verduras, a produção de tecidos com a seda e uma construção de uma grande rota da seda. Em 2017, né, o Xi Jinping, né, ele vai tentar restaurar uma nova rota da China, uma forma de incentivar o comércio chinês, de incentivar a industrialização. Então ele vai construir uma rede de abastecimento, uma rede de comércio, novas linhas férreas, novos carros, novos trens, né, mais velozes, né, trens bala, para conseguir ter esse fluxo maior de mercadoria, né, nessa rota da seda e de pessoas. Fabricação de objetos de madeira, argila, metal, pedra, né, o jade, né, que é aquela pedrinha verde, porcelana. E aqui também a gente tem uma construção muito interessante, né, que são esses degraus no terreno, né, como uma forma de a água não descer de uma vezada só, né? Então a água ela vai tendo esse freio, né, essa escadinha. Então isso possibilita a água não causar aqui vossorocas, né, não rasgar o solo e não destruir a plantação, né? Como você não tem uma área plana ou um platô muito grande para você plantar, você recorta o terreno fazendo essa estrutura em degraus. Muito usada em civilizações aqui na América Andina, né? Os incas, os maias usavam essa estrutura também em degraus para poder plantar e cultivar, né, as plantas. Aqui a gente tem a rota da China, né, saindo ali de Xinjiang, passando pela China, Irã, a Rússia, Moscou, Holanda, Veneza na Itália, Atenas na Grécia, Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Sri Lanka, Índia, Kolkata, indo ali no Jakarta da Indonésia, Hanoi e Fushoui, né? Então você tem aqui uma estrutura, né, um caminho passando por várias culturas. Então é uma rota, né, de um produto gigantesco. Então aqui a gente tem um pequeno videozinho curto, né, mostrando como é que é cultivado, né, o bichinho da seda e como é que ele produz, né, a seda. Então ele é cultivado, né, então eles são colocados nesses painéis, onde eles vão colocar os bichinhos da seda lá para ele produzirem o casulo, né, que vai ser separado depois para produzir o fio da seda. Então ele é colocado ali até que eles consigam concluir, né, o casulinho. Então quando eles terminam o casulo, eles são recolhidos, né, é como se fosse um cultivo, né, de uma plantação, mas é um bichinho vivo. Então eles recolhem todos os casulos, aí vão colocar no sol para secar, né, desidratar. Vai deixar ali no sol para desidratar. Aí isso é um aparelho para fiar, né, para poder enrolar o fio. Aí eles passam numa água quente para separar o casulo do bichinho, né, mata o bichinho, e começa o processo de fiação, né, onde você vai ter o enrolar desse casulo. Você vai separar ele e causar ali a fiação, né? Isso aqui é tipo uma roca, né, para poder produzir o fio da seda e com isso comercializar, né, este produto. Na China antiga, os camponeses, né, viviam em cabanas de palha e barro, a alimentação à base do arroz, e eram obrigados a trabalhar nas terras dos nobres e do Estado. Os artesãos pobres e comerciantes moravam em cidades, né, casas feitas de bambu e madeira. A nobreza, os mandarins, eram letrados, né, tinham funções públicas e tinham a função de cobrar os impostos de toda a sociedade. Organizavam a organização das obras do Estado, moravam em suntuosos palácios decorados com dragões, né, que davam
função de sorte. Cortinas de seda, vasos de cerâmica, pedras preciosas. Uma caracterização dos dragões chineses que eles são diferentes do dragão europeu. Então ele tem uma função diferente, porque o dragão é visto como uma coisa, em algumas culturas, como uma coisa diabólica, né? Uma serpente maligna, né? As religiões judaico-cristãs, né? Esse seria um ser diabólico, mas lá na China ele tem uma outra denominação, uma outra característica, e tanto é que ele compõe o calendário chinês, né? Existe um ano no calendário, né? Em homenagem ao dragão. A culinária, né? Porcos, patos, né? Frutos do mar, legumes e arroz. Os imperadores eram considerados filhos do sol, né? Tinham a obrigação de garantir a ordem no mundo e dirigir as cerimônias religiosas, né? Que era uma atividade política. O mestre Kong vai fundar uma filosofia chamada Confúcio, que era uma forma de entender a sociedade. A China antiga, né? Os livros, a poesia falava muito do amor, natureza, amizade, grandes peças de teatro, música, dança, pintura. A escritura, ela não vai ser alfabética, você não vai ter um alfabeto composto de algumas letras, né? Você vai ter um alfabeto composto de ideogramas, que é um desenho, né? Uma imagem. Cada ideograma tem ele representa uma ideia, ele não representa uma letra, mas sim uma ideia. No século 6 a.C., né, o Lao Tse, ele vai fundar uma filosofia que é o Tao Te Ching, né, que seria esse símbolo aqui, né, que está aqui para vocês verem, o Tao Te Ching, onde você vai ter um universo dual, né, um universo dual é um universo de 2, então você tem aqui duas metades, né, então duas metades que se completam, se integram, né, o Yin, que é o feminino, e o Yang, que é o masculino. Então o Tao seria o caminho, né? A harmonia. Então, pessoal, até a próxima aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, deixa aí seu comentário, que a gente responde, né, assim que possível. Aquele abraço e até a próxima aula.